Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para trabalharmos a disciplina Filosofia. Na aula anterior, nós trabalhamos a proposta falando de ideias socráticas, falando da questão dos valores, e nosso foco na continuidade é trabalhar o autoconhecimento. Vamos prestar bem atenção nas proposições que temos para hoje, porque nos remete muito ao momento que estamos vivendo. A proposta do conhecer, e como diriam os filósofos, conhecer a si mesmo, ou seja, é o conhecimento que eu tenho de mim mesmo. E aí eu trago para vocês, né, nada mais, nada menos que o grande nome da filosofia, o nome de Sócrates, com uma frase impactante. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A ideia de Sócrates, e existem aí figuras que dizem que Sócrates nunca existiu. Na verdade, ele não deixou nada escrito. Ele era um grande orador, um dos melhores oradores que já existiram, e nos seus discursos ele punha à prova o seu conhecimento. Ele aprendia e debatia filosofia. E ele coloca o seguinte, que o fato de você saber que você não sabe nada já lhe dá uma vantagem muito grande sobre os demais, sobretudo sobre aqueles que se julgam saber de alguma coisa. O princípio da humildade, o princípio do autoconhecimento, advindo do grande pensador, do grande filósofo, do grande nome da Grécia, Sócrates. E aí, trabalhando a ideia do autoconhecimento. Eu falei inicialmente, você conhecer você. Cada um de nós na sua excentricidade, cada um de nós na sua singularidade. Mas será que nós nos conhecemos? Será que eu sei e eu controlo o que eu sou e o que eu sou? E aí aparece uma legendazinha. Muitas pessoas acham que filosofia é uma área indispensável. Para quê e por que estudar filosofia? Inclusive, se falou recentemente que filosofia seria tirada do currículo, ou no máximo, se fosse ficar, que seria uma diminuição de sua jornada. A filosofia trabalha literalmente a proposição de fazer você refletir. Então, essa ideia de você pensar é extremamente importante e nos coloca adiante de outros povos, adiante, não melhor, adiante. Porque você consegue antever as coisas, você consegue observar o seu redor e a partir daí tirar as suas conclusões. E aí trago uma frase de Mônica Christie que diz o seguinte: somos co-criadores da nossa própria existência, através das escolhas e caminhos que traçamos. Ora, se eu traço caminhos tortuosos para a minha vida, eu estou meio que dizendo como será o meu futuro. Qual a ideia? O que é que Mônica quis dizer? E aí vamos pegar a continuidade do nosso texto que diz o seguinte: uma das capacidades que a filosofia nos proporciona é de nos questionarmos. Pessoal, nós temos que nos questionar a todo momento. A todo momento temos que perguntar, né? Fazer uma autoavaliação, uma autocrítica de nossas ações. Eu tenho que pensar, eu tenho que antever as coisas, eu tenho que cobrar de mim algumas coisas, e é muito importante a ideia dos porquês. Por que eu estou fazendo isso? Será que isso realmente é interessante? Será que isso é o que eu quero? Será que isso é o que eu quero para os outros? Para mim? Então, esse questionamento, esse contínuo, ele deve existir. E a filosofia nos impulsiona exatamente para esse tipo de ação. E aí,
Quem é Sócrates? Quem foi Sócrates? Não era de família rica, não era de família abastada, era de família humilde. Ele usava um termo que ele herdou da mãe, a ideia de parteiro, de obstetra, aquele que faz o parto, aquele que pare o conhecimento. E ele dizia ter aprendido, como eu acabei de falar, a obstetrícia do pensamento. Ele sabia colher, ele sabia fazer parir o conhecimento. E para ele fazer isso, ele passou anos lendo, estudando, debatendo, a fim de conhecer inicialmente a si próprio, depois o outro. Ele também dizia o seguinte: Sócrates dedicou-se inteiramente à missão de despertar e educar consciências. Nós, enquanto professores, nós somos mediadores do conhecimento. Não somos donos do conhecimento. Nós somos mediadores. Nós buscamos mecanismos de passar para vocês este conhecimento. Olha que hoje o conhecimento está aí à disposição de todos na grande rede e nós, enquanto mediadores, tentamos trabalhar essa singularidade de conhecimento buscando que vocês assimilem alguma coisa e que coloquem essa coisa em prática na vida acadêmica de vocês. Então, olha, basicamente a vida de Sócrates foi trabalhar as consciências. Ele trabalhava os preceitos da virtude. E uma pessoa virtuosa era uma pessoa que vivia bem. Se fala de Sócrates religioso, não. Mas ele dizia, nas suas frases, nós vamos ver alguma coisa sobre, que uma pessoa virtuosa, uma pessoa dotada de virtudes, ela está mais perto do que é tido como sacro, do que é tido como ligação, elo de ligação com o divino. E aí eu trago uma frase de um filósofo que diz o seguinte: vai. Mesmo que tenha medo, se der medo, vai. Ou seja, insista naquilo que você quer. Desde quando a coisa é certa, não perca o foco. Continue tentando, insista. E aí vamos pegar o momento. Numa época em que ainda se deprecia o termo autoajuda, e aí nós temos diversos livros, diversos autores de autoajuda. Ah, mas não existe uma formalidade científica, não existe um padrão. Sócrates, lá na Grécia Antiga, já trabalhava essa ideia. Não com livrinhos, até porque ele não deixou nada escrito, mas a ideia de você refletir, você se conhecer. E, basicamente, ele se fundamentava nas investigações. Um filósofo, por si só, é um investigador, é aquela pessoa que observa, que contempla, que lê, que busca, que discute o conhecimento. A partir daí ele constrói o chamado autoconhecimento. É o conhecer a si mesmo. E aí trago uma charge de um discurso de Sócrates. Então, quando ele aparecia em público, né, e ele buscava as pessoas que sabiam, duas eram as figuras do diálogo de Sócrates. Aquelas pessoas que buscavam ele como instrutor, de quem ele falava, para que a pessoa internalizasse o conhecimento e assim o propagasse, e aqueles ditos sábios, a quem ele parecia acolher, né? E ouvia, e perguntava. A intenção dele era fazer com que essa pessoa, em certo momento do seu discurso, houvesse contradição. Aí, Sócrates, enfático, entraria em ação. A charge diz o seguinte: chegou o momento de nossos diálogos. Estão preparados? Imagine vocês receberem de nós. Estão preparados para a nossa primeira avaliação? E aí, aqueles ditos conhecedores falavam um para o outro: ótimo, agora é quando ele vai nos colocar, vai nos humilhar, literalmente. Ele vai nos fazer perceber que não sabemos de nada.
essa imagem aí, Sócrates morreu em meio aos amigos. Incrivelmente, eles abriram a prisão, permitiram que um grupo de amigos adentrasse a prisão e estavam lado a lado com ele quando ele teve de beber cicuta, um veneno fortíssimo, e ele morreu agonizando dos braços dos amigos. Mas Sócrates, na sua sapiência e teimosia, por se dizer, ele não renunciou uma palavra daquilo que ele defendia. Morreria várias vezes, se preciso fosse, mantendo a mesma postura. A frase diz: Sócrates adotava sempre um duplo diálogo, eu falei há pouco. Conforme se tratava de um adversário, se fosse alguém, né, que se mostrasse detentor do conhecimento, e se fosse o discípulo. No discipulado, era mais a fala e a repetição a fim de internalizar. Se fosse um sábio, alguém que se mostrasse conhecedor, ele ouvia, ouvia e perguntava, e perguntava, e perguntava, até que a pessoa se contradissesse. Assim, o discurso de Sócrates estava aprovado. Como morreu Sócrates? Sabemos, falei há pouco, que foi bebendo cicuta, bebendo veneno. E aí, nos momentos finais, ele deixava frases importantes. Enquanto eu puder respirar e exercer as minhas faculdades físicas e mentais, jamais deixarei de praticar filosofia. Ou seja, enquanto vivo estiver, vou continuar defendendo os princípios da filosofia, do conhecimento, promovendo a autoajuda, promovendo a reflexão entre as pessoas. E ainda continua, a fim de elucidar a verdade, de enxotar todos que cruzam o meu caminho ou o caminho da busca do conhecimento. Então, ele morreu ciente de que estava defendendo verdadeiramente os princípios filosóficos dos quais ele era um grande detentor. Sócrates queria que as pessoas se desenvolvessem na virtude. Falei lá no início. A ideia era tornar pessoas virtuosas. E uma pessoa virtuosa, de acordo com os princípios da filosofia socrática, era aquelas pessoas que se aproximavam do divino, ou seja, se aproximavam daquilo que temos por Deus. Lembrando que os gregos eram politeístas. E aí eu trago, e ele apresentava, lembrando os pontos cardeais, as chamadas virtudes cardeais. A prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Essas são as 4 virtudes cardeais. Lembrando norte, sul, leste e oeste. O que é que Sócrates fazia? Como era o discurso? Como eram as pregações socráticas? Pregava a necessidade do homem manter uma sensação de propósito e progresso na vida. É isso que nós queremos de vocês. É isso que a escola busca de vocês. Sobretudo alunos em vias de conclusão do ensino médio. Nós queremos que vocês tenham um propósito na vida de vocês. Que vocês construam um ideal de vida. Que vocês tenham verdadeiramente um propósito para a vida de vocês. O que nós chamamos de propósito de vida. Construam esse projeto. Trabalhem enfaticamente nisso. Não precisa acontecer já no ano seguinte, mas trabalhe a sensação de dar propósito, de dar razão à existência e à vida de vocês. Outra fala do grande Sócrates, após ter atingido o apogeu, ou seja, após chegar ao momento maior, ao ápice da revolução científica, de se sentir mais solitário e angustiado. E aí, vamos agora para a pandemia. Nós temos aí pessoas notadamente geniais, figuras de um conhecimento esplendoroso. Estamos no ápice da revolução tecnológica, da nanotecnologia. Mas, com a pandemia, nos recolhemos à nossa insignificância, por assim dizer, e mostramos que não somos nada
frente ao problema. Diz o seguinte: se sentir mais solitário, estamos nos sentindo presos em nossas casas, atrelados a um aparelho de celular, a um computador, a um diálogo virtual, assim como eu estou tendo com vocês. Isso é uma profunda solidão. Ficamos ansiosos, ficamos doentes, tememos o retorno, alguns nem querem o retorno. Existe um discurso que ele pode ser ético, pode ser moral ou amoral. Podemos trabalhar, ficamos em casa, e quem não tem do que viver, buscamos verdadeiramente conquistar a nossa serenidade. Uma pessoa capaz de refletir, de pensar naquilo que vai fazer, de conseguir ministrar o conhecimento de si próprio, de atribuir valores morais. Uma pessoa que tenha serenidade na vida. E aí, chegando ao fim das nossas falas, dois momentos da fala de Sócrates, das suas chamadas célebres frases. As pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo, silêncio na língua e vergonha na cara. Olha para o momento que vivemos. Olha o que está posto no cenário nacional e internacional. Prudência. As pessoas agem de forma insensata. A doença se alastrou por falta de prudência. Silêncio na língua. Fale o necessário. Reflita. E, por fim, o que falta à humanidade: vergonha na cara. Uma outra frase, né, célebre do grande Sócrates: quanto mais um homem diminui as suas necessidades, mais se aproxima das condições divinas. Ou seja, corremos tanto, e vimos isso anteriormente, corremos tanto para quê? Estudamos demasiadamente e não ajudamos ninguém. Quando menos precisamos, estamos nos aproximando do divino. Pessoal, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Um dia abençoado para todos. Que vocês consigam tirar algum proveito dessa fala e nas nossas atividades, que vocês leiam atenciosamente, que exponham as suas ideias, o seu juízo de valor naquelas respostas abertas. Finalizo aqui a nossa aula de hoje. Meu grande abraço, um dia abençoado para todos.